E aí, tudo bem? Meu nome é Wesley Mello e nós começamos agora o Eu, Você e as Circunstâncias. Vem comigo. Mais um episódio do Eu, Você e as Circunstâncias. Vamos ao episódio 11, 11º episódio. Estamos na reta final dessa temporada. Temos esse episódio, mais um personagem e a sessão final. Ou seja, temos este e mais 2 episódios para encerrar essa temporada. Se você já tá por aí, já tá acompanhando a temporada, quiçá ouviu toda a primeira temporada também, que bom ter você por aí, que bom que você continua aguerridamente em busca de nos ajudar com esse estudo, com essa discussão, com esse debate, com esse crescimento. Se você está chegando agora, tropeçou no link, enfim, clicou aí, chegou agora, fica por aí, não tem problema nenhum você ouvir fora de ordem, não tem uma ordem lógica. Ouve esse episódio tranquilo. Se gostar, aí volta lá no teu tocador e ouve os demais episódios, tenho certeza que você vai gostar. Espero que você se some à nossa comunidade e que esteja aqui todos os sábados às 9 horas, havendo vida a episódio. Você pode vir por aqui e nos ouvir. Lógico que no teu tocador fica disponível e você pode ouvir a hora que você preferir. No carro, na academia, caminhando, antes de dormir, enfim. Você escolhe o momento e a gente só tem a agradecer por você estar aí do outro lado. A nossa ideia dessa temporada é trazer grandes personagens, grandes vencedores, grandes lideranças, cada um no seu ramo. Já trouxemos muitos personagens dos esportes, futebol, vôlei, basquete, enveredamos aí pela política e hoje vamos trazer uma pessoa membro da realeza britânica, Princesa Diana, ou Diana, como alguns preferem. Nasceu em 1961, faleceu em 1997, foi casada com o príncipe Charles, príncipe na época, hoje Rei Charles. Teve casada com Charles durante 11 anos, se divorciou em 1992 e em 97 veio a falecer vítima de um acidente de automóvel em Paris. Lady Di, como era conhecida, uma das mais carismáticas membros da família real britânica, muito lembrada ainda por seu legado, principalmente na área social e por sua simpatia, empatia e carisma. Vem comigo e vamos descobrir um pouco mais dessa princesa que todo mundo amou em algum momento. Como sempre, nós partimos de um livro, neste caso o livro é Diana, Sua Verdadeira História,
E lógico, lembramos que o livro é só uma referência, é só um ponto de partida. A gente vai buscar o conteúdo onde tiver que buscar e vamos ampliando o debate. Então, vem comigo, vamos lá. E nós vamos iniciar com uma história, um evento que é um dos motivos de nós termos escolhido a Princesa Diana como uma das nossas personagens, porque vai pegar um traço aí importante e que vai com certeza acrescentar no nosso estudo. Em 1987, esse episódio está no livro, mas enfim, tá em quase qualquer conteúdo que você for procurar sobre a Diana. Em 1987, ela visitou uma unidade de tratamento à AIDS, HIV, que estava sendo inaugurado em Londres. Como de resto a família real participa, e ela sempre foi muito atuante nessas questões humanitárias, enfim. E se você lembrar, ou se você é um pouco mais novo, eu vou te situar. 87, nós estamos aí no auge da questão do HIV, da AIDS, que hoje estamos aqui em 2022. A AIDS virou uma doença que é endêmica, ela está por aí, mas enfim, ela continua não tendo cura, mas hoje tem tratamentos, são agressivos e a gente, vamos dizer que não convive, nem ouve tanto falar nessa doença hoje em dia. Mas em 1987 essa doença matava muita gente. Era uma doença que, como hoje, não tinha cura e naquela época não tinha tratamento, então praticamente quem pegava essa doença estava fadado a morrer ali em alguns meses ou anos ali, de acordo com a agressividade que essa doença se manifestasse. E nessa época, até por ter pouco conhecimento, enfim, o próprio acesso a conhecimento nessa época era bem diferente do que é hoje. Muitas pessoas não sabiam muito bem como pegava essa doença, né? Essa doença ela é transmitida através de contatos sexuais ou de alguma ferida que você tem aberta. Basicamente precisa ter contato ali de mucosas do seu corpo com mucosas de outro corpo, ou sangue, ou saliva, secreções, enfim. Não sou nenhum especialista, mas é mais ou menos por aí. Mas naquela época se acreditava que podia pegar com um beijo no rosto, que um simples aperto de mão, um abraço, chegar perto de quem tinha essa doença, você podia pegar. Então essas pessoas eram tratadas realmente como uma pária da sociedade, onde as pessoas tinham muito preconceito e praticamente não se aproximavam. E aí, agora que eu contextualizei bem, Lady Di chega para a inauguração dessa unidade de tratamento em Londres, 1987. O cenário é esse que eu passei para vocês. E ela, sem luvas, se dirige a um paciente e o cumprimenta. Sorrindo, pega nas suas mãos, cumprimenta e troca ali um minuto de conversa com esse paciente. Depois eu vou postar lá nas redes sociais essa foto, vocês podem ir lá olhar. E por que eu trago esse gesto e digo para vocês que esse gesto talvez seja o motivo maior de Lady Di estar
entre nós aqui nesse podcast. Porque com este gesto, ela mudou ou ajudou a mudar, contribuiu muito para a visão que se tinha sobre essa doença. Lembra que eu falei que tinha pouca informação e as pessoas tinham medo até de chegar perto de uma pessoa com AIDS. E aí quando a princesa inglesa chega próximo a um paciente aidético, sem luvas, sem máscara, pega nas suas mãos, claramente à vontade, conversa com ele, ela passa uma mensagem para todo mundo, porque em 1987 não tinha celular, não tinha selfie, então algumas pessoas tinham sua vida sempre com uma câmera em sua face. Lady Di é dessas pessoas que tinha sempre uma câmera, alguém filmando, a televisão reportando, então esse gesto acabou percorrendo o mundo e, em alguma medida, ajudou muito na educação das pessoas sobre o que de fato essa doença representava e o que de fato essa doença não era. Vem comigo que eu vou continuar nesse assunto mais um pouco ainda. Bom, e por que esse gesto, ele em si, a despeito do que mais a gente for tratar nesse podcast, já faz ser relevante Lady Di estar num podcast sobre liderança? Porque liderança, ela pode se manifestar de muitas maneiras. Uma liderança técnica, enfim, não vamos aqui nos ater, vamos deixar isso pro episódio final lá. Mas se você está ouvindo toda a temporada, você já a essa altura viu 10 estilos diferentes. Mas talvez o gesto de liderança mais óbvio e mais capaz de arrastar as pessoas em uma direção é o exemplo. A retórica pode ajudar, a empatia, a simpatia, a popularidade, o conhecimento técnico, enfim, a gente já viu tantas coisas durante essa temporada. Mas o exemplo ele arrasta de uma maneira que quase outra coisa não tem o mesmo poder. E neste gesto, como eu estava dizendo, Lady Di mudou toda a forma como o mundo via uma doença. Lógico que no dia seguinte não estava tudo resolvido, o preconceito acabou, lógico que a vida não é assim. Mas naquele momento ela deu início a um processo e realmente tocou muita gente, porque ela era uma pessoa muito acompanhada. Você imagina hoje que você tem aí o seu Instagram, Facebook, TikTok e tudo, e você sabe tudo da vida de todo mundo, mas naquela época não era assim. Naquela época ela foi talvez a celebridade mais em evidência na mídia mundial, né? Lógico que já havia figuras aqui no Brasil que você conhecia, ali nos Estados Unidos, mas figuras assim mundiais, que qualquer lugar consumia a vida dessa pessoa em revista, em tabloide, e isso um pouco antecipado ou aumentado até pelo jeito da mídia inglesa ser, não havia precedentes.
Então, essa pessoa com essa influência toda ser captada neste momento desencadeou toda uma mudança de visão de uma situação que era e é muito importante, de uma doença que matava muitas pessoas e que, mais do que matar, condenava essas pessoas a uma exclusão social, a viver à margem da sociedade. E ela, com esse gesto, deu início a uma mudança, porque ela deu início ao entendimento do que era capaz de fazer. Então, Lady Di, num pequeno gesto que não durou mais do que 60 segundos, teve um ato de liderança muito mais poderoso do que muita gente tem durante toda a sua história. Pegando então aqui uma outra frase de Lady Di: nada me dá mais alegria do que tentar ajudar as pessoas mais vulneráveis na sociedade. É meu objetivo e parte essencial da minha vida. Um tipo de destino. Quem quer que esteja em aflição pode me procurar. Irei correndo para onde estiverem. Eu peguei essa outra frase porque aqui denota um outro traço de liderança que tem a ver com o primeiro, mas é outro traço, que é o líder servidor, né? Que ele lidera as pessoas, ela, no caso, lidera as pessoas através da servidão. Ela entende que as pessoas que são referências na sociedade, no caso ela, membro da família real britânica, princesa de Gales, enfim, que ela entregaria o seu trabalho para a sociedade em forma de ajudar as pessoas que precisavam mais. Então, se você percorrer toda a história e dar uma pesquisada sobre Lady Di, você vai ver muitas imagens dela percorrendo o mundo aí em acampamentos de refugiados, na África, enfim, por todo o mundo, porque ela se dedicou a essa missão de percorrer o mundo tentando auxiliar as pessoas que mais necessitavam. E ela, na posição que estava, ela prestava um serviço à coroa britânica, porque se você parar para pensar nos tempos atuais, nós não temos essa figura hoje presente na família real que esteja mais próximo ao povo, promovendo algum tipo de ação social, né? Então, se você parar para analisar, a família britânica real, ela é muito respeitada, e lá existe toda uma cultura onde eles realmente amam a família real, lá eles têm muito respeito, enfim, é uma coisa muito deles, mas se você parar para analisar, você não vê hoje uma imagem ou imagens da família real próxima ao povo, ou fazendo esses gestos sociais, enfim, até a Meghan Markle, de certa forma, tentou fazer isso um pouquinho, mas enfim, saiu lá da família, a gente não tem maiores detalhes, então não vou me ater ao assunto, mas de fato, de maneira efetiva, com sucesso, com resultado, a última pessoa membro da família real que conseguiu fazer essa aproximação carismática entre o povo e a família real foi a Lady Di, né?
Posteriormente a isso, ninguém mais conseguiu produzir essa empatia e essa humanização, acho que a palavra é essa, humanização, né, da família real, que fica lá como uma entidade atrás de muros, coberta de ouro, lá, enfim, e convive pouco ou nada com o seu povo, né? Só através mesmo das cerimônias lá que são homologadas e etc. Então, ela com esse comportamento, ela prestava inclusive esse serviço a, 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 a sua família de fazer essa aproximação da coroa para o povo. E isso tem muito valor, né? E aqui eu não estou fazendo julgamento se isso era consciente, se isso era inconsciente, se fazia parte do, entre aspas, trabalho dela, né? Eu, de certa forma, acredito que sim, e em fazendo parte. Por quê? Porque a família real britânica ela é uma instituição, ela não tem um poder mais muito claro, ela vive e existe muito baseado na tradição e nesse respeito. Então é importante para que essa instituição se mantenha viva que o povo enxergue nela algum sentido. Senão, mais dia menos dia, essa monarquia deixa de existir como todas não, mas a maioria das demais deixaram. Então esse serviço que ela prestava de humanizar e aproximar a coroa dos súditos é um serviço que após aí o seu desligamento da família e posteriormente a morte deixou de acontecer. Mas como nem tudo são flores, né? Essa grande capacidade de atrair as pessoas e de trazer o interesse popular para si, por conta da posição que ela ocupava, por conta da sua simpatia, do seu carisma, da sua empatia, da sua forma de se comunicar, de certa forma da sua simplicidade e também por conta de sua beleza, né? Se você é mais novo e não conhece, pesquisa aí, você vai ver que realmente ela era uma pessoa muito bonita. Então, com esse pacote todo atraindo para si todas as atenções, isso com certeza dava um poder muito grande para ela, porque ela era muito capaz de influenciar as pessoas. Se viva estivesse hoje, com certeza poderia ser uma das pessoas mais poderosas do mundo, porque com essa capacidade que ela tinha de influenciar pessoas no mundo moderno de hoje, com rede social, com todas essas coisas, realmente ela poderia ser uma das pessoas mais influentes do mundo. Lógico que o poderia fica no campo das ideias e nunca saberemos, mas tudo isso também trouxe problemas, né? Porque ela realmente foi muito pressionada, né, por conta da mídia eu falei de passagem no outro bloco, mas a mídia inglesa especialmente é muito conhecida por gostar de uma fofoca e de acompanhar a vida real. Existem jornais lá que eles chamam de tabloides e revistas especializadas nisso, que ficam o tempo inteiro discutindo a vida da realeza e o que elas fazem e o que não fazem. E aí, quando você tem um personagem que já atrai essa atenção toda para você, num contexto onde existe uma mídia, inclusive especializada nisso, a vida dela acabou por virar uma coisa bem problemática.
a ponto de realmente ela não ter nenhuma privacidade, de ser perseguida, de em cada lugar que chegar ter dezenas de fotógrafos. E ela mesmo se define em algum momento, ela se assumiu aí como uma pessoa com depressão, né? Pego um trecho até do livro aqui. Acho que nesta família eu era a primeira pessoa que foi pressionada ou que chorou abertamente. E claro, para eles foi desanimador, porque se você nunca teve que lidar com uma pessoa deprimida, como você pode aguentar? Então, nessa parte do livro aqui, ela está contando sobre a depressão que ela desenvolveu, e isso gerou um ciclo, porque o fato de ela estar deprimida e abertamente falar disso, como ela diz ali, chorou abertamente, isso deu mais munição para a mídia, que passou a perseguir ela ainda mais, porque como se a realeza fosse uma entidade que não tem problemas, não possa ter problemas humanos tais quais a depressão. Então, ela acabou se demonstrando uma pessoa frágil, frágil no sentido da doença depressão. Então vou mudar. Ela se demonstrou fragilizada pela sua doença da depressão. E para uma pessoa que está num processo de depressão, atrair toda essa atenção para si, que em algum momento foi a sua maior força, talvez tenha se tornado sua maior fraqueza, porque exponenciou o problema. Porque imagina você num processo de depressão, querendo melhorar, e entenda que lá nesse contexto da década de 90, a depressão também não era uma doença tratada como é hoje. Existia muito mais preconceito em cima disso, como se isso fosse uma fraqueza de caráter e não uma doença. Então, lidar com tudo isso acabou, entre outros problemas, fazendo ela sucumbir e ficar mais depressiva, o que, e, por consequência, infeliz, e acabou culminando com a saída dela da família real. Ela se separou, o que na verdade não tirou ela do turbilhão, ou acabou colocando ela mais ainda no turbilhão, porque a notícia de um príncipe e uma princesa se separando era mais munição ainda para aquela imprensa louca, que passou a perseguir ela ainda mais. Então talvez a paz que ela buscava tentando sair dessa família acabou não encontrando. E nessa busca, aí, enfim, em 92, ela em Paris com o seu então namorado, foi perseguida por dezenas de paparazzi de moto. O seu motorista acabou por perder o controle do carro, e aí o acidente fatal que acabou levando à morte a Lady Di. Eu trago toda essa situação porque, conforme eu disse no decorrer, a capacidade que ela tinha de atrair as atenções para si e usar isso, canalizar isso para conseguir aproximar as pessoas da família real e também conseguir ajudá-las socialmente de alguma maneira, acabou se convertendo num problema quando ela não deu conta de toda essa atenção que ela atraiu para si. Então, quando você é uma pessoa muito popular, uma pessoa muito carismática, você atrai as atenções para si. E lógico que quando você atrai todas as atenções para si, há de se saber lidar com isso. Então, se você
almeja ser uma grande liderança, um expoente, tal qual esses personagens que nós estamos estudando, tenha em mente que, ao atrair tanta atenção para si, você tem que estar pronto ou deve se preparar para lidar com isso, pois fácil não deve ser você ter um mundo todo olhando para si. Se você ficou curioso, for pesquisar, você vai ver que tinha foto dela de todas as maneiras. Ela não podia ir na praia, porque aí tira foto de biquíni, aí um monte de gente andando atrás de você, esperando um vento bater para mexer na sua saia ou mexer na sua blusa. Então, assim, a vida dela realmente foi transformada numa coisa que hoje talvez seja até um pouco mais comum, mas naquela época era muito agressiva essa invasão. Então, a mensagem que nós queríamos passar com esse personagem é esse: o poder da liderança pelo exemplo, o poder de ser um líder que serve as pessoas, e esse mesmo poder pode ser usado contra você se você não souber lidar. E essa foi nossa personagem de hoje, Diana, a princesa de Gales, a princesa do povo, uma pessoa de um carisma espetacular, talvez a primeira influencer da nossa época. Disse no bloco anterior, repito, se Vivi estivesse, talvez com toda a mídia de hoje, seria uma das pessoas mais influentes do mundo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado curioso, que vá pesquisar um pouquinho mais. Lady Di tem algumas dezenas de livros, filmes, séries, enfim. Com certeza você vai achar o conteúdo, e é uma personagem muito atraente que com certeza você vai gostar aí de conhecer um pouquinho mais. Se você chegou até aqui, eu te agradeço a companhia, a paciência, o aguerrimento. Espero te encontrar aqui novamente e que você volte, traga seus amigos, família, inimigos, por que não? O importante é trazer todo mundo. Nos siga na rede social, @WesleyIFM. Você encontra através desse arroba em todas as plataformas, principalmente no Instagram, mas estamos lá no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Facebook, no Pinterest, enfim, em tudo que tem por aí a gente tá. Coloca @WesleyIFM e nós vamos estar até naquelas redes sociais que ninguém mais usa, tipo Clubhouse. Estamos lá. E esperamos que você esteja aqui sábado que vem, de manhã, ou o horário que você prefere nos ouvir, fique à vontade. Mas estaremos aqui semana que vem, havendo vida, a episódio. Te aguardo, mas não somente eu. Você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá!